Defesa, assim como o Ministério Público e a assistência, traz a Vossa Excelência agora uma resposta, porque o que está acontecendo nesse júri, e isso foi possível perceber, ficou muito claro aqui a partir da atuação do Dr. Gonzalez e do Dr. Promotor de Justiça, é que é muito fácil chegar diante dos senhores e das senhoras e enrolar, porque foi o que foi feito aqui. Vossas Excelências foram enrolados, ou pelo menos houve uma tentativa disso. E aqui nesse plenário, tentativa também é punível. Houve uma tentativa de enrolação, porque claramente o que eu fiz, e não foi um ato efetivamente intencional da minha parte, eu fui sustentar a arma depois de ter engatilhada, fui mostrar o peso do gatilho simplesmente a Vossas Excelências. E daí me parece que ou houve intencionalmente a tentativa de enrolar os senhores e as senhoras com essa parafernália argumentativa em torno de quebrar lei da gravidade ou contrariar laudo pericial, o que eu simplesmente mostrei e tentei mostrar aos senhores e às senhoras, simplesmente foi que esta arma é suficientemente pesada para provocar a detonação, para provocar a deflagração. Simplesmente isso. Eu não quis dizer que a dinâmica do fato, e eu acho que eu fui bastante claro, a não ser para as pessoas que intencionalmente tentaram desvirtuar isso, eu simplesmente tentei mostrar aos senhores e às senhoras que esta arma, ela tem um peso maior do que o peso do gatilho. Eu não disse que o disparo aconteceu por isso. E eu trouxe uma fita aqui, não foi de brincadeira, e essa história de fita feita em casa, que até agora, por respeito, inclusive a experiência de pessoas que eu admiro tanto e que vou continuar admirando, apesar do que fizeram aqui, vou continuar admirando, essa história de fitinha feita em casa, de peritinho comprado, isso não é só desrespeito para com o doutor Toqueto, que foi professor do magistrado lá na Júris, que é professor da Júris, que é um perito reconhecido, mas por que eu tenho respeitado a família da vítima? Por que eu respeito a família do tenente? Respeito os profissionais, e só o que eu tenho escutado nesse plenário até agora é que eu aluguei perito para fazer perícia de mentira, e que eu alterei a possibilidade fática de um acontecimento. Eu acho que está na hora agora, já que é um momento final, e já que nós todos estamos cansados mesmo, e que nós teremos que agora enfrentar talvez o pior momento, a parte mais difícil de todo esse trabalho de mais de 24 horas, está na hora agora de ser séria, de mostrar essa acusação que é possível fazer um julgamento sério, apesar dos pesares, doutor Gonzalez. A minha meninice, a minha pouca idade, é isso que vai estabelecer a minha inferioridade dentro desse plenário? Não, senhor. Não, senhor, doutor Gonzalez. Não é isso. O garoto, o menino a quem eu admiro, o que é isso? Isso é desrespeito. O que eu vi nesse plenário foi desrespeito. Desrespeito com o perito, desrespeito com o tenente, com a família, porque só existe uma pessoa que presta aqui. E essa pessoa não é o defensor. E essa pessoa não é o acusador. Não é o acusado. Parece que se estabelece um jogo. Se estabelece um jogo em que eu determino as pessoas que prestam e as pessoas que não prestam. Os argumentos que prestam e os argumentos que não prestam. E eu estabeleço isso de uma maneira, inclusive, equivocada, porque foi lido para os senhores e para as senhoras o auto de necrópsia. E foi dito aos senhores e às senhoras que consta aqui que esse tiro foi de trás para frente. Isso não diz nesse auto de necrópsia. Aqui está dito e aí é só alterar um pouquinho, senhoras e senhores. É só alterar um pouquinho. E aí é que a má-fé se instala. Quando esse pouquinho faz uma diferença enorme. Na medida em que, examinando esse auto, e eu vou pedir para ser fiscalizado de novo, porque eu gosto de ser fiscalizado. A senhora pode acompanhar comigo, por favor? Aqui diz, discretamente de baixo para cima e de trás para frente. Discretamente, diz aí, senhora. A jurada então confirma que é discretamente
de baixo para cima e de trás para frente, discretamente, é preciso que a senhora estabeleça, é preciso que nós estabeleçamos aqui de uma vez por todas, que há uma face anterior e uma face posterior. E é muito claro, é muito evidente que se eu traçar uma linha média, eu vou ter isso aqui como um tiro lateral. Porque o que diz aí, senhoras e senhores, porque o que diz aqui, e é preciso que a verdade venha à tona, é que esse tiro é um tiro por disparo de arma de caça e teve a seguinte trajetória no corpo da vítima: da direita para a esquerda. É da direita, esse tiro, ele é lateral, a face é lateral, e ele é da direita para a esquerda. Se ele é da direita para a esquerda, esse corpo necessariamente não poderia estar com a barriga virada para lá. E aí o promotor, porque foi obrigado a isso diante da representação, já admite que a vítima se virou. Mas se a vítima se virou, ela não estava de costas, então nós não temos uma qualificadora. Ah, mas o laudo diz, o laudo pago, o laudo não pago. Qual o laudo? O laudo disse, eu trouxe o que nós trouxemos. Doutor, o senhor me assegure a palavra. O senhor me assegure a palavra. O senhor me assegure a palavra. O laudo trazido... Se lhe foi concedido, eu lhe asseguro a palavra. Senão muito obrigado. A palavra está com a defesa. Muito obrigado. O laudo trazido, o laudo pericial, o laudo está dito aqui. Eu vou mostrar de um por um. Está aqui. Doutor, por favor, está dito. Está dito, ó. Da direita para a esquerda. Aí diz discretamente. Olha o que quer dizer esse discretamente. Excelências, discretamente quer dizer isso. Isso é discretamente. É lateral, mas ele é discretamente. Por quê? Porque eu preciso dividir isso, fazer uma divisão nesse corpo. E aí eu estabeleço a possibilidade de que ele seja discretamente de trás para frente. Ora, isso é óbvio. Teria que atingir exatamente a linha média para não constar essa simples observação. Então o Ministério Público e a acusação alteram a situação. Eu não preciso de parecer, muito embora o que o parecer tenha estabelecido, é uma coisa muito lógica. Nós vamos trabalhar com a hipótese de dolo eventual e culpa consciente. Por favor, doutor. Doutor, por favor. E olha que nós falávamos aqui... A palavra está garantida para a defesa. Muito obrigado, doutor. E nós, da banca da defesa, como estávamos dizendo, nós estávamos desrespeitando o magistrado. Nós da defesa. A discussão desse processo gira em torno dessa questão de dolo eventual e